Muito bem, essa aula aqui é sobre o gerador de código, né, uma alteração que foi feita nele para gerar código para o NHibernate. Né? O NHibernate é um ORM para o C Sharp. Tá? Coloquei separado aqui do C Sharp, né? Esse aqui é o código padrão que está sendo gerado para o Entity Framework. Tá? E agora o código será gerado aqui nessa pasta, né? Na verdade nessa pasta que nós temos os templates, né? Vai ser gerado aqui ó, em fontes NHibernate para o ORM NHibernate. Tá? Eu falei sobre isso lá para os colegas do C Sharp. A gente está acompanhando então o treinamento em C Sharp, vai saber o porquê. No caso do NHibernate, né? Quais são os arquivos que nós precisamos gerar? Precisamos gerar os model, os controller, os service e um arquivo de mapeamento, né? Um arquivo XML, tá? Que tem a extensão hbm.xml. Tá? Os templates estão aqui, né? No vídeo lá do NHibernate, que está lá no site, né? Está disponível também lá no log. Nós explicamos que o controller ele é muito parecido com o controller que nós já temos para o Entity Framework, tá? Então no controller nós não mudamos aparentemente nada, praticamente nada, tá? Não aparentemente, não mudamos praticamente nada no controller. A diferença que foi feita, né, é que aqui nós usávamos um repository e agora estamos utilizando um service. Basicamente é isso aí, tá? No caso do model, nós não temos para o NHibernate as anotações, né, os atributos, tá? Temos atributos aqui porque são os campos que ele vai gerar, tá? Mas aquelas anotações em cima das propriedades, em cima dos fields, aquilo nós não temos, tá bom? Mas isso não refletiu aqui no template, né? O template é exatamente igual ao template para o Entity Framework, tá? Que vai alterar é a lógica lá dentro do gerador. Daí nós temos o service. O service é muito parecido com o repository, tá? Vai ter uma classezinha aqui a mais, né? Duas, que é o NHibernate. Aí o NHibernate aí do 3TRP Phoenix. E os métodos aqui, né, são os mesmos: consultar lista filtro, consultar objeto, inserir, alterar e excluir. E a implementação é diferente aqui dentro, né, porque nós estamos utilizando o NHibernate e não o Entity Framework, tá? Mas a lógica, a ideia, né, é basicamente a mesma coisa, só que a gente está utilizando outro ORM, tá? E o HBM aqui é novidade total, né? Ele é um XML, tá? Onde nós vamos colocar aqui os atributos de objetos, os atributos de lista, caso necessários, né? O mapeamento, então, no caso do NHibernate, ele pode ser feito com atributos também, como nós fizemos com o Entity Framework. Ele pode ser feito com a API Fluent, tá? Que é o mapeamento no código, tá? Ele pode ser feito aqui separado num XML, tá? Então eu escolhi fazer separado num XML, tá? Mas se você fizer das outras formas também, né, falando diretamente para os colegas do C Sharp, não tem problema, tá bom? Então pronto, temos esses 4 arquivos de template. O código então é gerado lá em fontes NHibernate, tá? E aí é o mesmo esquema, né? Ele vai gerar o código em cada pasta e vai ter aqui as pastas genéricas, onde ele vai gerar todos os controllers, todos os XML, ó, todos os controllers, todos os XML, todos os model e todos os services, tá bom? Lá no gerador, o que é que nós fizemos, né? Em tabelas rotas, eu não precisei alterar nada, permaneceu da forma como é, tá bom? Daí, em tabela controller, aí sim, tabela controller, eu adicionei aqui em linguagens NHibernate, que não é uma linguagem, né? Então ficou meio, não ficou muito legal isso daqui, tá? Nós poderíamos apenas alterar o nome desse array, no lugar de linguagem, colocar, sei lá, estratégia, enfim, um outro nome, só para não ficar essa pequena confusão, porque NHibernate não é uma linguagem, é um framework ORM,
tá bom? Mas tudo bem, você vai entender, você entende, né, o que é que nós estamos fazendo aqui. Para cada um desses aqui, nós estamos gerando um conjunto de código para trabalhar com ele, tá? Sendo que C# é a linguagem e NHibernate também é para a linguagem C#, só que o código vai ser gerado especificamente para o framework NHibernate, tá? Uma outra ideia seria colocar C#, e aí você colocaria aqui EF de Entity Framework, tá? E aqui C# e você colocaria NH de NHibernate, ou o nome todo, NHibernate, tá bom? Mas eu deixei bem claro aí, NHibernate, para você não se perder, tá? Pronto, aí daqui embaixo, olha, tem lá a geração do C# e aqui a geração para o NHibernate, onde ele vai chamar um gerador NHibernate passando o nome da tabela, tá? Mesma coisa que a gente fez aí para os outros. Tem um código logo mais aqui embaixo, que é aquele código do laço, onde ele gera tudo. Eu também coloquei NHibernate e também coloquei aqui um case para o NHibernate, tá? Perfeito. Daí eu criei uma pasta chamada NHibernate. Essa pasta então tem um arquivo principal dela, que é o gerador NHibernate. Esse gerador, assim como os demais, ele vai apontar para os caminhos, né? O caminho com as fontes e o caminho para os templates, um template para o model, um para o controller, um para o service e um para o arquivo HBM, o arquivo XML, tá? E a lógica aqui é a mesma, tá bom? Ele cria os diretórios genéricos, né? O controller, service, model e HBM. Daí ele começa aí a chamar cada um dos métodos necessários, né? Gerar model, gerar controller, gerar service, gerar HBM, tá? As explicações aqui são as mesmas que a gente já viu para os demais geradores, né? Do Delphi, do Java, do C#, tá bom? Não tem nada de diferente, só mesmo o nome dos arquivos, né? Tá bom? Então tá aí, ó, no gerar model, ele vai chamar o Hibernate, NHibernate model, tá? E vai usar esse template aqui, ó. Lá, ó, tá? No gerar service, ele chama o NHibernate service e utiliza o arquivo template service. E no gerar HBM, tá? Dependendo de quem é que ele está gerando, né? Se é a tabela principal ou a tabela agregada, ele vai passar os relacionamentos ou não vai passar os relacionamentos, seguindo a mesma lógica que a gente já fez anteriormente. Vai usar o arquivo template HBM e vai salvar como hbm.xml, que é a extensão utilizada lá para o arquivo de mapeamento do NHibernate, tá? Pronto, daí vem cada um deles, né? Eu tenho lá o NHibernate Controller, ó, bem simples, tá? Ele vai apenas substituir aí o nome da tabela, o nome da classe e o path. Ok? Parecido com o que a gente já fez em outros controllers aí. O model, ele vai varrer o data packet, né? Ou seja, os campos. Para cada campo ele vai pegar os seus comentários e vai começar a gerar, vai gerar o model, né? Como nós já fizemos também para as demais linguagens, tá certo? Então ele vai gerar o model. Aqui nós podemos ver um deles, por exemplo, o banco, ó. Aí está, o model gerado pelo gerador, tá bom? Se nós virmos pessoa, pessoa já tem lá a relação de propriedades. Depois tem aqui uns gets e sets, né? Para objetos 1 para 1, nós temos que fazer esse esquema aqui. Para objetos 1 para muitos, nós temos que fazer esse esquema aqui com listas, tá? Eu expliquei isso lá no vídeo do NHibernate que eu já disponibilizei para os colegas do C#, tá bom? Então assim, não tem novidades, né, nesse gerador, tá? Nessa parte do gerador para gerar com o NHibernate. É aquilo que a gente já fez com as demais linguagens aqui, tá? Só que eu apenas adaptei para os arquivos que utilizam o NHibernate, tá?
mas a lógica é exatamente a mesma, né? Faz a mesma coisa no service, ó. Só substituir aí o nome da tabela e o nome da classe, tá? Esse nome do módulo aqui nem precisa, pode até remover esse módulo ali em cima. E o HBM, que seria o mais diferentão aí, né? Porque é um arquivo XML, mas só você colocar aqui as tags da forma como você quer, vai substituir com o nome dos campos, nome campo getSet, nome campo atributo, nome tabela relacionamento, enfim. Basta você saber de onde vêm os dados, né? Como é que esses dados estão ali nos comentários, você vai substituindo e ele vai gerar da forma como nós esperamos. Aqui no HBM, por exemplo, deixa eu pegar o pessoa aqui, ó. Tá lá, tá? Então ele vai colocar lá todos os campos, tá? Depois os relacionamentos 1 para 1 e depois os relacionamentos 1 para muitos aqui, tá bom? Isso aqui também foi explicado, né? Como é que esses relacionamentos funcionam aqui dentro do HBM, lá no vídeo que eu disponibilizei para os colegas do C#. Enfim, não é o objetivo aqui a gente compreender essa parte do C# em si mesmo, né? O objetivo é saber o que é que a gente fez no gerador. E o que eu fiz no gerador de código, né? Não foi nada mais do que copiar, colar e adaptar, como nós já tínhamos feito com as demais linguagens, tá? Repetindo que, eu já falei isso em outros vídeos do gerador, tem muito código repetitivo aqui ainda, tá? O gerador ainda não está 100%, né? Tem algumas outras coisas que nós devemos implementar, como campos de lookup para campos que não são chave estrangeira, né? Isso lá para o Flutter, tá? Tem até um exercício lá no Trello relacionado a isso, tá bom? Mas ainda vamos lapidar esse gerador de código, vai ficar melhor do que isso daqui, tá? Nós temos que ir fazendo isso passo a passo para você não se perder, para você não ficar confuso ou em dúvida, tá bom? Mas boa parte desse código aqui do gerador vai ser diminuída, vamos falar assim, né? Tem muita coisa repetitiva e a gente vai melhorar isso, tá? Vamos ter uma versão 2.0, digamos assim, e a gente vai ter que ter umas videoaulas um pouco mais passo a passo, né? Para você compreender essas alterações, tá? E aí, ó, por enquanto, né? Caso você esteja utilizando o gerador para fazer as suas aplicações em outra linguagem, inclusive, tá? Vai seguir esse mesmo esquema aqui, tá bom? Cria o template, depois cria a pasta para aquela linguagem, né? Cria o arquivo principal, que é o gerador, e vai criando aí o arquivo secundário para cada template necessário lá para a sua linguagem, tá?